A gente vai ler a carta de João, primeira carta de João. São cartinhas direcionadas à igreja. A gente gosta de chamar essas cartas de epístolas universais. Estão ditas de modo a toda igreja. Embora João está em Éfeso, segundo a tradição, ele está em Éfeso, é mais ou menos o ano 90. Então já se passaram muito daqueles primeiros acontecimentos e se acredita mesmo que esse é o João dos Evangelhos, ele que está escrevendo esse relato. Está nos anos Aquele que 90, acompanhou Cristo? aquele que acompanhou Cristo, aquele que estava com Jesus, o discípulo amado. O discípulo amado. É bonito porque ele fala de amor de um jeito muito bonito. Parece mesmo ser ele, porque tem uma conexão total com a vida dele. Esse que foi o filho do trovão, que era os Boanerges, ele e o irmão, bravos, e viram esses filhos do amor e sensibilizados pela presença de Jesus. Então, é mais ou menos o ano 90, ele está vivendo em Éfeso, segundo a tradição, e ele vai escrever essa carta às igrejas ali dos arredores. E a grande questão que está em questão é que já há divisões no cristianismo nessa época. A gente dizendo, olha, não sei se Jesus veio em carne. O que a gente chama de uma influência do gnosticismo, que era a ideia de separação entre matéria e espírito. Então é a ideia de que, olha, algo assim só poderia se manifestar. Algo tão santo, precioso, não se manifestaria na carne, que é ruim. A carne é ruim, matéria é ruim, espírito bom. Então, se dizia, tinha ideia sobre uma espécie de fagulha e representação para apontar para isso que é transcendente. Mas a ideia já era o fruto daquelas ideias que a gente conhece entre os gregos, dessa divisão entre matéria e espírito, que está muito claro. João está escrevendo para se contrapor a essas doutrinas. Essas doutrinas todas dizendo, olha gente, a gente viu Jesus, eu andei com ele, e ele disse essa coisa bonita, minha mão apalpou Jesus. Eu andei com ele, eu vi Jesus, a gente caminhou junto. Então, o livro trata disso que olha, eu tenho um conhecimento sobre Jesus e eu vou dar testemunho sobre ele. E a contraposição que ele faz às pessoas que estão divulgando outro tipo de compreensão olha, primeiro eu sou testemunho, segundo, vocês estão divulgando uma coisa que a prática de vocês, ela fala contra vocês. Porque, tá bom, você compreende Jesus de um jeito diferente, mas você não está vivendo como ele. Você não está amando como ele. Você não está cuidando das pessoas como ele. Então, assim, você está num negócio aí de umas trevas, de um obscurantismo, de uma fé incrível, mas que na prática mesmo, isso não se consolida não se encarna no modo do Jesus que eu conheço, do Jesus com quem eu andei, em quem eu reclinei a cabeça, considerando que é João, o apóstolo. Então, é essa a questão. E nesse livro ele vai dizer que Deus é luz, que Deus é amor, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, embora essa frase não esteja lá. E quem ama conhece a Deus, e quem não ama não o conhece. Então ele vai estabelecer critérios muito claros do que é o conhecimento de Deus em Jesus. Então é disso que está tratando esse livro, do testemunho de um velho apóstolo. Um velho apóstolo está dizendo, estão falando umas coisas aí, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu andei com ele, eu estive com ele. Essas mãos que estão aqui, envelhecidas, tocaram Jesus. E eu conheci Jesus, eu andei com ele nessa terra, no pó dessa terra. Ao mesmo tempo que eu andei com ele, ao andar com ele, eu percebi como ele não era daqui. Também era transcendente. Também era a palavra encarnada. E isso que é um insuportável. A gente vê encarnado no humano o divino. Deus estava em Cristo. Isso é um insuportável. A gente prefere fazer separações entre o espiritual e o nosso corpo. A gente prefere condenar o corpo.
como vivia algumas dessas seitas gnósticas, segundo os apóstolos, é nosso lado, eles dizem que eles viviam de um jeito que era assim, ou não havia pecado, porque se a coisa é espiritual, a gente pode fazer o que quiser com o corpo. Detona, porque a matéria tem que ser arrebentada mesmo. O problema é o espírito. Ou era super ascético. Então, vivia nessas dualidades. A maravilha da encarnação é que Deus habita o corpo do humano. O corpo, o que é imanente, é tomado pelo transcendente. E o absurdo é suportar a revelação aí, nesse lugar. É um pouco disso que trata essa primeira cartinha de João.